Então, boa noite, gente. Estamos iniciando com um pouco de atraso de quase 15 minutos aí. Vamos dar continuidade à nossa aula passada, que a gente falou sobre citações, como os meninos já colocaram para mim. A gente falou de citação direta e indireta, a gente falou de objetivo e justificativa. Então, hoje a gente pode falar de introdução ou de metodologia. O que a gente vai falar hoje? Sobre metodologia. Por quê? Porque eu tenho professores orientadores que eles escolhem fazer a introdução por último. Mas, professora, mas como assim? Introdução não é o que vem no início do trabalho, né? Introdução não é o início. Na verdade, introdução, ela tem que tentar visualizar sobre o trabalho. Então, às vezes, a introdução, ela não é a que é feita primeiro. Por exemplo, o Murilo. O Murilo, ele passa a introdução por último. Ele não pede introdução agora para vocês, né? A Raquel, ela já pede. Então, eu já peço. Então, cada professor, ele tem um jeito. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Isso, por quê? Porque a introdução, normalmente, ela é feita quando você introduz um assunto que ele já está finalizado, entendeu? E aí, essa introdução, ela tem que ter um pedacinho de cada coisa, de outras. A Raquel, né, que é a sua, Wellington, a Raquel e o Murilo, eles pedem a introdução, por exemplo, para o fim. Então, eu não vou falar da introdução agora. Vamos falar da metodologia, ok? Metodologia é o menorzinho. Eu coloquei ele hoje devido ao atraso que eu tive, porque a energia está acabando toda hora. E aí a introdução ela é maior, então eu preciso da aula inteira para falar sobre ela. E aí a gente não precisa de falar duas vezes. Então vamos lá. O que é a metodologia do nosso trabalho? A metodologia do trabalho, ela é aquela como se fosse uma receita de bolo. Vocês já pegaram a receita de bolo, vocês viram que lá tem assim, materiais. O que é os materiais? Ou ingredientes, né? Ingrediente vai vir um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho de outro, um pouquinho de outro. 100 gramas de farinha, 3 ovos, tantas gramas de não sei o quê, tantas de outra coisa. Então, a gente vai ver aí ingredientes de como fazer um produto final, que é o meu bolo. Para esse ingrediente, eu preciso do modo de usar, de como fazer. Então, o que vem nessa parte do ingrediente? Ele vai vir a principal parte, que é eu colocar como que eu vou misturar todos esses ingredientes, como que eu vou colocar aquilo tudo ali no liquidificador para mexer. Então, isso acontece no TCC. Como que você vai chegar aos seus objetivos? Então, eu preciso de fazer uma receitinha de bolo. Eu preciso de falar na minha metodologia o como eu vou chegar até meus objetivos. Por quê? Porque se uma pessoa pegar o seu trabalho, a metodologia dele tem que estar tão bem explicada para a pessoa poder replicar o seu trabalho. Então, vamos dar um exemplo com ele. Então, vai lá na biblioteca e pega um trabalho de um menino que formou há 2 anos. Ele gostou do tema, ele quer fazer o mesmo tema. Então, ele teria que pegar aquela parte da metodologia e verificar se ele consegue realizar, se ele consegue fazer essa metodologia dessa forma, entendeu? Então, eu preciso de uma receitinha de bolo para que eu coloque tudo ali. Então, o que eu vou ter que fazer na minha metodologia? Eu vou abrir um Word aqui, tá, gente? Vou colocar minha tela. Vamos fazer juntos. Se vocês tiverem dúvida, vocês pedem para abrir, tá? Abre o áudio aí, fala comigo, porque eu não consigo ver vocês. Então, vamos lá. Metodologia.
Então, o que a gente vai ter que ter na metodologia? Primeiro, eu tenho que saber se meu trabalho é um estudo de campo ou é um estudo de revisão da literatura. O que é um estudo de campo, gente? É aquele que normalmente você vai estudar um local específico, uma indústria, os trabalhadores daquela indústria, o local que essas pessoas trabalham, a opinião de pessoas sobre determinadas coisas, ou documentos daquilo ali. Então, é um estudo de campo, estudo de caso. Então, é algo que é aplicado. Normalmente, um questionário é aplicado, né? Então, é um estudo de campo. Ou você vai fazer um estudo de revisão da literatura, que é aquele que você vai buscar somente artigos. É aquele que você vai buscar aí vários artigos, várias partes importantes, né? Que a gente vai verificar nesses artigos que eu possa utilizar no meu trabalho. Então, esse é uma revisão da literatura. Um outro tipo de metodologia seria aquele trabalho documental, igual você chega em determinada empresa e você vai fazer o estudo todinho nos documentos daquela empresa. Então, tem várias formas. Lembra que aqui na plataforma de vocês, ó, peraí, em PDF aqui, tem assim, ó, metodologia segundo Gil, ó, abriu aqui a metodologia, tem um texto do Gil explicando aqui o que é uma pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, porque ela pode ser só explicativa, o que é um estudo de análise, o que é um estudo de caso, seleção das empresas, como que possivelmente é feita, quando é um protocolo. Então, aqui está bem explicadinho, ó, quando é revisão da literatura. Então, vocês olham o material que está postado, tem esse do Gil, que é metodologia, segundo Gil, e tem esse aqui, ó, tipos de pesquisa, é um Word também, seguindo o Gil, ó. Ele explica toda, ó, o que é pesquisa descritiva, o que é explicativa, o que é bibliográfica, o que é documental, o que é experimental, o que é um levantamento, estudo de campo, estudo de caso, pesquisa e ação. Então, aqui tem toda essa parte, está tudo aqui na biblioteca de vocês, ó. Tá? Metodologia e tipos de pesquisa. Ah, professora, mas eu não sei começar a minha metodologia. Como fazer a metodologia? Então, aqui está falando. O que você quer fazer? Com quem? Onde? E aqui vai fazendo, né? A perguntinha do passo a passo com vocês, de como fazer um estudo de caso, de como fazer. Então, o material está todo ali. Ah, professora, não estou conseguindo isso. Vai lá no vídeo, ó. Tem aqui, ó. Cadê? Metodologia do seu TCC em 3 passos, né? Então, tem essa parte aqui de metodologia do seu TCC em 3 passos. Cada um desses, cada coisinha dessa, é importante vocês verificarem por quê. Quando a gente for escrever a nossa metodologia, eu preciso, a primeira coisa, de colocar que tipo de estudo é. Então, por exemplo, essa pesquisa será de abordagem qualitativa. O que é qualitativa? É aquela pesquisa que eu vou trabalhar normalmente com esse material, né, de revisão da literatura, com números, né? Então, essa pesquisa será de abordagem qualitativa, de origem, de revisão bibliográfica, ou essa pesquisa será quantitativa. O que é quantitativa? É quando eu trabalho com números. Então, a pesquisa quantitativa, normalmente, é aquela que eu vou passar entrevista e tal. Então, essa pesquisa será de abordagem quantitativa,
de origem de estudo de caso ou estudo de campo, um exemplo. Com origem de estudo de campo, um exemplo, tá? Aí, o que que acontece? Quando você colocou que tipo de pesquisa é a sua, ou com abordagem, estudo de campo, com abordagem experimental, ou documental, então você que vai verificar qual que é o melhor que vai se enquadrar no seu. Beleza. Só que aí eu preciso de um autor que explique isso aqui para uma pessoa leiga. Então você vai colocar, segundo Gil, em 2009, que é aquele slide que a gente viu agora, a pesquisa quantitativa é aquela que. Então, você vai. Oxi, você vai explicar aqui tudinho o que Gil fala, que é a pesquisa quantitativa. Já o estudo de campo, como explica Gil, 2009, é aquele que. Então, você vai colocar aqui o que é o estudo de campo. Dessa mesma forma aqui, você vai fazer para um estudo de revisão da literatura. Então, segundo Gil, a pesquisa qualitativa é aquela que tal, faz isso, faz aquilo. Já a revisão da literatura, como explica Gil, é aquela que faz isso, é aquilo e aquilo. Então, vocês vão olhar lá naqueles slides, vocês podem fazer o discurso indireto deles, ó, vamos ver aqui de novo. Eu vim aqui, tipos de pesquisa. Desci. Minha pesquisa, ela vai ser de campo. Minha pesquisa é bibliográfica. Segundo Gil, em 2008, é aquela pesquisa desenvolvida com base no material elaborado, nananana. Então, isso aqui, né, eu preciso de verificar em artigos científicos, livros, normalmente a pesquisa que vocês estão fazendo. Ok até aí? Dúvidas? Tá de boa? Tá indo? Então, a primeira parte... Oi, Franci. Gente, é o quê? 2 parágrafos? Qual o tamanho, mais ou menos? Metodologia? Tem noção? Espera aí um pouquinho, Isso. vamos mais, que aí você vai ter uma noção, tá? Depende do que é seu trabalho. Se for uma revisão da literatura, é menor do que um estudo de campo. Então, vamos fazendo as duas juntas. Então, vamos lá. Aí você explicou o que é a revisão da literatura. Aí você vai falar assim, o estudo foi realizado entre os meses de... Eles começaram o TCC em fevereiro, né? Fevereiro de 2021 a... não, o seu é TCC1, então é será, tá? O estudo será realizado entre os meses de fevereiro de 2001 a junho. Vamos para o final, vamos colocar. A dezembro de 2021, quando vocês estiverem formando. Os principais meios de pesquisa serão Google Acadêmico, Cielo, Vireme, Conselho Federal de não sei o quê. Então, vocês vão colocar os principais sites aqui, certo? As
palavras-chave utilizadas para pesquisa foram. Aí, por exemplo, vamos dizer que você está fazendo sobre o terceiro setor. Então, vai vir aqui, terceiro setor, a importância, a contabilidade no terceiro setor e tal. Então, as palavras-chave são as palavras que você usa para fazer a pesquisa. Então, vamos ver aqui. Abrir um Google Acadêmico. Abrir um Google Acadêmico. Eu quero fazer uma pesquisa sobre a Covid-19 e saúde mental. A saúde mental da Covid, que é meu título. Então, tá vendo essas partes que ficaram escura? Essa parte aqui que tiver mais escura, saúde mental, Covid, essas partes mais escuras aqui, elas são as partes que você utilizou aí para fazer isso. Tipo assim, você utilizou para pesquisa-chave, na verdade. Então, é o que a gente vai precisar de ver quais são essas chaves que a gente precisa. O que é melhor? Então, por exemplo, normalmente vão ser palavras um pouquinho diferentes do seu título, mas que tem a ver com os objetivos do seu trabalho. Então, eu quero ver a Covid, a saúde mental dos docentes. Então, vou colocar saúde mental, professores em home office, Covid-19. Então, quais são as palavras que vocês mais vão utilizar para pesquisar? Vocês vão vir aqui e vão colocar, no mínimo, 3 palavras-chave aqui, ok? Então, coloca as palavras-chave aqui. Então, você já falou período que vai ser realizado, sites que você mais vai utilizar, e as palavras-chave para pesquisa serão, porque é futuro. Ok, agora eu já tenho uma noção disso. Mas minha pesquisa aqui era uma pesquisa de revisão da literatura, então não tem questionário, não tem isso, não tem aquilo. Mas você pode falar que para realização da pesquisa serão seguidas todas as normas éticas para um estudo acadêmico. Por exemplo, né? Então, você vai poder escrever sua receitinha de bolo, pode acrescentar mais informações aqui e tal, ok? Já para a pesquisa quantitativa, você colocou, o estudo foi realizado nos meses tal. Normalmente, se passará um questionário. Então, o questionário contendo 10 questões objetivas será encaminhado via WhatsApp. Gente, é 2A, 2S, como que é? App, assim? Não é não, né? Wellington, ajuda aí. É com Z, ô Elaine? Menino do céu. Assim? Não, é WHATSAPP. Tem um S aí só. Aqui? Não, apaga o S, TS. Rapaz, nem isso eu sabia, porque a gente ficou falando zap, né? Então, WhatsApp, app, e aí a gente vai utilizar isso aqui no questionário, né? Porque vocês não vão para campo, não vão passar papel. Quem está pensando em passar questionário de papel, tira da cabeça, tá? Será encaminhado via WhatsApp, utilizando o aplicativo do Google Forms. Google Forms é aquele que vocês fizeram a prova antes da gente ter a plataforma da Fama, né? Serão aplicados
para 100 pessoas nos dias 5 a 20 de julho, um exemplo. Os dados serão colocados em uma planilha de Excel e serão colocados na planilha de Excel e serão discutidos no decorrer do trabalho. Para a realização da pesquisa, foram seguidas todas as normas éticas para o estudo acadêmico. Então, normalmente, para um trabalho quantitativo, eu tenho que falar quantas questões são, como é, que segundo o Gil o trabalho é isso, aquilo e aquilo. Então, é muito importante essa parte dessa abordagem aqui. Todos vocês entenderam? Sim ou não? Sim, professora. Então, é uma receita de bolo. Então, vocês têm que falar tipo de pesquisa, vocês vão ter que falar se ela é qualitativa, quantitativa, descritiva e tal. Colocar o que o autor pediu, que foi o Gil, né, normalmente, mas tem Marconi Lacatos, tem um monte de autor que faz, né? Tem um monte de autor. Então, assim, não tem problema. Também precisaria de verificar essa estrutura de quando que você vai passar o questionário, quantas questões ele tem, se as perguntas são objetivas, se não são, como que deve ser. Então, precisa de verificar isso tudo, ok? Então, essa parte ela é muito importante para que vocês verifiquem o que vai ser o seu trabalho. Vocês já sabem qual é o tipo de estudo? Escreve para mim no chat se é de campo, se é qualitativo ou quantitativo. Só para eu ter uma noção, quantos de vocês vão precisar de ajuda com o questionário? Qualitativa, Franciele, Rosângela. Certo. Ninguém vai fazer estudo de campo da turma de vocês, não? Professora, na verdade, eu fiquei na dúvida com relação ao meu. O que você está pensando em fazer, Rander? Então, eu vou utilizar do meu trabalho, eu até tinha falado com você anteriormente, mas eu vou utilizar de uma ferramenta que chama IGF, né, que é Índice de Desempenho de Fornecedores. A gente tem esse estudo dentro da montadora que faz essa medição desse índice desses fornecedores, entendeu? Então, o seu é quantitativo. Quantitativo, né? O seu, ele entra com recursos que não são somente bibliográficos, entendeu? Exato. O seu é quantitativo. Aí, pessoal, é importante isso agora, porque para eu pensar nos meus objetivos, a metodologia eu já tenho que pensar nesse objetivo. Então, se eu vou para campo, meu objetivo tem que estar relacionado com o que eu quero descobrir em campo. Ah, não, mas meu objetivo está lá que eu preciso saber na empresa tal, dentro de uma empresa da cidade de Anápolis. Aí você fala que o estudo é qualitativo, está errado. Então, se você vai fazer a aplicação dela, é quantitativo. Então, vamos estipular isso. Vocês precisam de colocar, ok? Se ele é quantitativo ou se ele é qualitativo, e fazer já a metodologia. Então, olha só, o que é a nossa parte? Semana que vem, no final dessa semana, eu abro para vocês a plataforma, para vocês começarem a postar. A primeira postagem de vocês vai ser tema, justificativa, objetivo e metodologia. O que é isso, professora? Já postaram, mas assim, completo.
né? Agora você vai postar num arquivo único todos esses tópicos, até metodologia. Já vou fazer isso, que essa postagem já é nota de primeira VA, ok? Então, quem não postar essa primeira parte, vai sem nota de primeira VA, ok? Desculpa, até que dia? Não marquei o dia ainda não. Tá bom. Eu vou abrir a plataforma, porque muitos estavam sem acesso. Gente, tem um cachorro do vizinho uivando. Vocês estão escutando? Não? Ai, ai. Então, olha só. Vocês vão postar assim que eu abrir. Eu vou marcar a data para vocês. Possivelmente a data vai ser dia 12, até dia 12, porque é o início da primeira VA. Eu tenho que fechar as notas de vocês, primeira VA. Ok? E eu fecho ela de acordo com as postagens de vocês. Para vocês postarem isso para mim, vocês têm que enviar para o orientador de vocês corrigirem. Então, hoje são 22. Dia 12 é daqui 20 dias. Correto? 20 dias. Então, o que vocês vão fazer? Fazer a metodologia já, encaminhar para o seu orientador o mais rápido possível, porque que dia que ele vai conseguir corrigir? Normalmente é sábado ou domingo. Já faz isso, que ele vai te mandar algumas correções. Para dia 12, daqui 20 dias, vocês postarem para mim como nota, para nota de primeira VA. Todo mundo entendeu? Então, tema, objetivo, justificativa, metodologia, isso. Elas serão enviadas para o seu orientador, e seu orientador vai fazer essa correção. Lembrando que na justificativa eu posso ter citações, né? Eu posso ter autores que explicam sobre o meu tema. Agora, na metodologia, é obrigatório que vocês peguem um autor que fale sobre o tipo de trabalho que você está desenvolvendo. Eu dei o exemplo do Gil, porque está lá na plataforma. Então, vocês têm que colocar, Gil, tal, fez isso, Gil fez aquilo, né? Acha que trabalha isso. Então, eu preciso que vocês coloquem lá, ok? Essa parte todinha de metodologia, eu preciso que vocês mandem para o orientador primeiro, porque quando eu corrigir, a gente já vai corrigir para a primeira VA. Lembrando que o aluno que não tiver nota de primeira VA não vai para a segunda. Porque mesmo que você tire 100 na banca, no trabalho escrito e na apresentação, a média é 6. Você já reprovou. Então, postem, faça essa primeira parte. A gente está fazendo por semana para não ficar apertado para vocês. Né? A gente está fazendo cada semana um pedacinho. Então, vai dar tempo de vocês desenvolverem mais. Aula que vem, a gente entra com introdução na aula inteira, porque alguns orientadores já pedem introdução, outros não. A parte de cronograma, ela já está pronta, eu mostro para vocês só como preencher o xizinho no modelo. E aí a gente inicia com revisão da literatura. Então, está bem o caminho andado, mas a parte de revisão da literatura é a parte mais demorada e mais difícil. Ok? Então, a princípio, a metodologia é muito fácil, porque você vai ter que lembrar que você tem que pôr tudo no futuro. Será realizado, será demonstrado, será feito, será utilizado o site tal, será não sei o quê, entenderam? E aí, eu preciso que vocês coloquem essas informações na metodologia e mandem já para o orientador corrigir. Essa parte da correção da metodologia, eu não consigo ajudar vocês como eu ajudei na justificativa. Por quê? É seu orientador que sabe o que você vai fazer. É seu orientador que sabe aonde, o que é que você precisa de fazer, entendeu? Então, é um pouco mais difícil para eu ajudar, porque vai ter uma opinião divergente aí com seu orientador. Tudo bem? Até aí? Sim ou não? Então, metodologia. Receitinha de bolo, passo a passo, quantitativo ou qualitativo? Estudo de campo, estudo experimental, estudo documental, estudo de caso. Então, você vai ver que tipo de estudo é o seu, olhando lá no material.
Assiste o passo a passo, lá o videozinho do Metodologia em 3 Passos, é pequenininho, mas é bem interessante para te abrir um pouquinho a ideia. Lembra que tem que vir os principais sites de pesquisa da área, as palavras-chave de acordo com o seu trabalho. Para quem vai fazer questionário, a quantidade de perguntas, onde que vai ser passado esse questionário, tá ok? Tem que ter tudo que você vai desenvolver no seu trabalho. Então, é muito importante. Certinho? Essa aula, normalmente, da metodologia, eu ensino metodologia e cronograma. Como hoje eu atrasei para entrar, então ficou só metodologia. Diga, Joyce. Alguém mais tem dúvida, além da Joyce? Pode abrir o áudio, se você preferir. Onde que eu vou corrigir o trabalho de vocês? Eu vou corrigir na versão que vocês vão postar para mim. A versão que vocês forem postar para mim, seu orientador já vai ter corrigido. Então, essa parte de mudança de tema, por isso que eu não pedi para postar agora. Às vezes a gente muda. Aí, na hora que eu fechei os objetivos, por que eu já não pedi introdução e revisão da literatura? Porque essa é a fase de vocês verem se tem artigo na sua área ou se não tem artigo na sua área. Porque ainda está em tempo de mudar, né? Agora, você fez revisão da literatura e você resolve mudar de tema, aí você perdeu tempo demais, certo? Então, ainda pode. Revisão da literatura é o tipo de pesquisa, né? Pode ser referencial teórico, pode ser chamado de fundamentação teórica, pode ser chamado de revisão da literatura e pode ser chamado de estudo da literatura. No trabalho de vocês, eu acho que está referencial teórico ou fundamentação teórica. No modelinho de vocês, é a mesma coisa. O que é a parte da revisão da literatura? É aqueles tópicos que você fala sobre o histórico, sobre o seu tema, sobre os conceitos sobre ele, tudo de acordo com artigos, livros, sites científicos. Então, revisão da literatura é o mesmo que referencial teórico nesse caso, né? Agora, se você estiver colocando na metodologia sobre o que é seu trabalho é uma revisão da literatura. Quer dizer o quê? Que você está fazendo um estudo qualitativo, você não está indo para campo, você está buscando em artigos, entendeu? Então, referencial teórico é a parte da fundamentação que você vai buscar artigos diferentes, pessoas diferentes que discutem sobre o seu mesmo trabalho, tendo a mesma opinião ou uma opinião divergente, você vai utilizar para o seu trabalho. É bem interessante. Mas olhem, tá? Não deixem de olhar na plataforma, no Google Acadêmico. Não deixem de buscar aqui os documentos, tem muita coisa. Rander, você que entrou, aqui tem cada passo a passo de como fazer, né? Metodologia, isso, aquilo. Tem os vídeos também, então vai ajudar vocês aí. A participação direta e indireta, nós já fizemos a aula passada, que é a base da introdução, é a base da revisão da literatura, então vai ficar muito mais fácil para vocês realizarem. Certinho? Mais alguma dúvida quanto à metodologia? Letícia? Letícia hoje está caladinha. Estou só ouvindo. Tá tranquilo, obrigada. Rosângela, Dani, Francis, Jean, tá quietinho. Né, a Maria. Então, professora, Hoje o Rafael deu o ar da graça na aula. O que você ia falar, Francis? Não, que deu para entender tudo certinho, por enquanto, né? Por enquanto. Mas essa parte da metodologia é fácil. Onde que vocês vão se embaralhar? Ela é mais na revisão da simples, literatura. Né?
Essa aí é fácil, porque eu tenho um parâmetro. Você pode copiar o modelo que eu escrevi aqui. Agora, quando chegar na parte da fundamentação teórica, aí você tem os tópicos que seu orientador vai te ajudar. Você vai ter que colocar conceitos, histórico, parte positiva, parte negativa, é a parte mais sofrida do TCC. Mas o bom de ter isso no TCC1 é que no TCC2 já está pronto. Então, para o TCC2, é só resultado e discussão, que é a parte mais sofrida, né, do TCC2, assim, é você ter que fazer revisão também. Então, se já está pronto no TCC1, o TCC2 fica muito fácil. Ok? Então, hoje nós fizemos só Sim, metodologia. Aula que vem, a gente faz a parte de introdução, e aí a gente segue, né, com o cronograma, com as outras coisas. Então, era isso, meninos. Passei um pouquinho da aula, mas desculpem que eu precisava de passar, porque hoje a gente demorou um pouquinho para entrar, porque acabou a energia. Mas